essa aula hoje, como eu falei para vocês, a aula de apologética fica para o próximo sábado. Vocês estão ouvindo bem, não estão? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Pronto, estão vendo a tela aí, né? Igreja Antiga, nós estamos trabalhando esse tópico, que a Igreja Antiga ela percorre um período do ano 100 até o ano 590. Sobre a Igreja Antiga, nós estamos vendo aqui, primariamente, o assunto das primeiras heresias. A gente viu a questão do cristianismo judaizante, como ele influenciou, né? A gente viu até a questão daquele rapaz de dentro desse movimento, chamado El Kazai, que relatou ter visto um anjo de 150 quilômetros de altura. Além disso, a gente também viu o gnosticismo, que é uma heresia mais com misturas de várias outras religiões. E também a gente viu o docetismo, que é uma cristologia que provém do gnosticismo, né? Alguém me diga aí o que é o docetismo? Eu estou perguntando porque é importante vocês terem isso em mente. Alguém, por favor, me diga, em termos simples, o que é o docetismo? Ninguém lembra o que é o Oi, docetismo? alô? Tá para Oi, ouvir? pode falar. É a crença de que eles não creem no que Cristo foi um ser material, o corpo físico. É mais ou menos isso, mas é melhor definir melhor o termo. O docetismo é uma heresia cristológica, né? Que diz respeito à pessoa de Cristo e que entendia que Cristo ele parecia homem, mas não era homem, né? Do grego dokel, que é parecer, por isso o nome docetismo, que Cristo ele parecia homem, mas ele não era um homem, era uma espécie de fantasma, uma espécie de aparição, mas não era um homem verdadeiro. Então, por isso, a crença que se dá que Jesus não era homem, mas apenas parecia ser homem, é chamada de docetismo. Essa informação é bom vocês terem ela em mente, né? Informação importante. Obrigado aí, Matias, aí, por ter respondido. Além do docetismo, nós vimos também essa heresia aí, e também a questão de Marcião, que é uma das mais importantes heresias, por conta que ela vai tratar a respeito do cano do Novo Testamento. Como eu falei para vocês, Marcião, ele fez seu próprio Novo Testamento com as epístolas de Paulo, retirando-se então as partes que Paulo cita no Antigo Testamento, e com o Evangelho de Lucas. Marcião também, uma crença importante, que é importante refrescar a memória de vocês, porque é muito importante na história isso, é a crença de que o Deus do Antigo Testamento era o Deus que os judeus adoravam e era diferente do Deus do Novo Testamento, que era, por sinal, um Deus gracioso. O contraste de Marcião não é especificamente entre bem e mal, mas entre justiça e amor. Enquanto o Deus do Antigo Testamento era um Deus justo e vingativo, o Deus do Novo Testamento era o Deus amor, e que era esse o Deus verdadeiro, que deveria ser, então, seguido. E então ele faz seu próprio cano, rejeita o Antigo Testamento, e ele tem esse dualismo aí, né? E aí a gente parou em Marcião, não é verdade? A gente vai entrar agora na heresia chamada montanismo. Alguém já ouviu falar em montanismo? Ou sabe do que se trata? Se alguém ouviu falar, né, por favor, diga aí alguma coisa que você sabe a respeito dessa outra heresia que surgiu ali logo no início da história da igreja.
alguém, se ninguém disser nada, eu dou continuidade. Bom, né? Como nenhum de vocês não sabem, ou nunca ouviram falar, ou preferiram não se manifestar, né? O montanismo, ele é uma heresia que ele se assemelha a um dos erros da igreja de hoje. E à medida que eu for expondo, pode ser que vocês identifiquem, né, com qual erro ele se parece hoje. Lembrando aqui, pessoal, eu não vou me deter muito, né, a fazer refutações de erros doutrinários, porque o objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é relatar o que essas pessoas creem. Eu vou me deter a refutações, mas quando for um ataque central a doutrinas essenciais, né? Porque se faz uma diferença entre doutrinas essenciais e doutrinas periféricas. Quais são as doutrinas essenciais? São aquelas que uma pessoa necessariamente precisa crer para ser salvo. Um exemplo, a Trindade. Quem não acredita na Trindade não é salvo, não tem como ser salvo. Né? Nega o Deus verdadeiro, nega o Deus triuno, né? Ou nega o Pai, ou nega o Filho, ou nega o Espírito Santo. Não tem para onde, não pode negar a Trindade. Se nega a Trindade é porque não é um salvo. Então, quando for um ataque à Trindade, pode ser que eu me detenha a fazer explicações, a fazer refutações, mas quando for outras doutrinas que não são essenciais para a salvação, mas são doutrinas periféricas, isso diz respeito à eclesiologia, isso diz respeito à ceia do Senhor, a batismo, a calvinismo, né? E arminianismo. Eu não vou perder tempo refutando uma posição e outra, né? Eu vou apenas redizer o que se acreditava de determinada doutrina. Porque se eu for fazer isso, eu não vou dar aula de história, né? Eu vou dar aula de sistemática ou de qualquer outra coisa. E a gente não pode perder tanto tempo assim. Eu posso até fazer um link, uma vez ou outra, com uma heresia do passado com uma que é agora, né? Um erro que existe hoje. Mas eu não vou me deter muito tempo refutando tais pensamentos. E eu estou falando isso, né, porque vai surgir muitas perguntas, né, assuntos outros, principalmente quando chegar na época da reforma, na época do calvinismo. Vai surgir muita pergunta que eu não vou me deter a respondê-las, e sim a dizer o que se acreditava na história. Para quem vocês vão perguntar isso aí? Vocês vão fazer essas perguntas para o pastor Jorge, né? Ele está com confissão de fé, símbolo de fé, e que a gente juntou com o sistemático, e ele vai dar tudo isso para vocês. Então, se ele já vai dar, não vou perder tempo com isso, porque vai haver sobreposição de assuntos. Quando chegar lá na parte de eclesiologia, de calvinismo, de salvação, aí você pergunta para ele, e ele vai certamente responder vocês. Ou então, se for assunto relacionado ao Novo Testamento, para o professor de vocês de Novo Testamento. Então, vamos aqui com o montanismo. O montanismo é uma heresia na história da igreja que ela começa com um homem chamado Montano. Daí o nome montanismo. Mas é importante notar que esse nome montanismo não era como as pessoas ali se chamavam. Eles não se chamavam de montanistas. Esses nomes que são dados em referências a pessoas que são os representantes maiores de tal doutrina, eles geralmente são dados ou posteriormente na história para melhor identificação. É o caso, por exemplo, do montanismo, ou do arminianismo, ou do calvinismo, ou eles são dados pelos seus adversários, né? Que é o caso aqui do montanismo. Os adversários do montanismo que davam a doutrina de Montano esse nome. Por quê? Porque Montano era o principal ali representante. Não significa que os adeptos dessa posição se denominavam montanistas, como seguidores de Montano. Não, não é isso a ideia. Né? Vocês têm que se acostumar com esses termos, né? Da gente chamar determinadas doutrinas pelo nome de seus representantes, né? Agostinianismo, pelagianismo, arminianismo, calvinismo, montanismo.
São várias doutrinas que são dadas com os nomes dos seus representantes principais. E aqui, no caso, seria Montano. Eles, os partidários de Montano, do montanismo, os adeptos deles, eles se chamavam de uma... Eles eram partidários de uma nova revelação, uma nova profecia. Eles chamavam a doutrina deles de nova revelação ou nova profecia. Algum tempo depois do batismo de Montano, Montano ele se batiza na igreja, ele estava ali dentro da igreja, né? E após ele ser batizado, ele chegou com uma declaração tanto quanto estranha. Ele chegou dizendo que estava possuído, não pelo demônio, mas pelo Espírito Santo. Ele disse ali, após seu batismo, tempo depois, né, do seu batismo, ele disse que estava possuído pelo Espírito Santo. E como resultado disso, né, dele estar possuído pelo Espírito Santo, ele começa a profetizar com base nessa possessão que havia acontecido nele por parte do Espírito Santo. Então, aí você já vê o que está cheirando aí. Então, ele logo se uniram, né? Logo se uniu a esse tal Montano, duas mulheres, por nome Priscila e Maximília. Essas duas mulheres que se uniram a ele também profetizavam. É importante notar que no montanismo, a crença não era que todos profetizavam. Não era essa a crença, que as profecias continuavam, né? A crença deles era que Montano e essas duas profetizavam. Eles eram adeptos aí do montanismo, a nova revelação, nova profecia. Essa era a crença deles. Não acreditavam ali que a profecia era para os crentes, para todos os crentes. Não. Era um pessoal bem limitado. E essa turma, né, eles queriam uma igreja conforme a do século I, conforme a igreja primitiva. Lembre que aqui nós estamos tratando de heresias que se deram no período do século II até o século III e IV também, né? Até ali o comecinho do século IV, né? Mas mais no século II e III, né? Que é do ano, digamos, 100 até o ano de 313, que é onde a gente dividiu para trabalhar essa primeira parte. Então, é nesse trinchinho aí surge essa heresia com Montano. Montano, então, e os adeptos da doutrina dele acreditavam numa igreja como a do século I. Como é que eles queriam uma igreja como a do século I? Uma igreja guiada, né, com uma direção imediata do Espírito Santo. Olha só, o que é que eles queriam? Uma igreja como a do século I, com uma direção imediata do Espírito Santo. Anote-se aí que isso é importante. O que é um governo imediato do Espírito Santo sobre a igreja? É um governo sem utilização de meios. O Espírito Santo guiando a igreja imediatamente, de forma direta, sem utilização de meios. Por isso, ele se declarou possesso pelo Espírito Santo. Eles queriam a igreja como a do século I. E a gente não crê assim, né? A gente crê que o Espírito Santo governa a igreja, não imediatamente, de forma imediata, mas mediata. Ou seja, por intermédio de meios, com a sua eclesiologia, com seus presbíteros, com o seu diácono, com a palavra de Deus. É assim que o Espírito Santo guia a igreja. E não possuindo pessoas. Como se fosse uma possessão demoníaca, né? Só que uma possessão pelo Espírito, onde ele coloca novas revelações, profecias e fala diretamente pelas pessoas. Nós não cremos nessa doutrina. Nós cremos no governo imediato do Espírito Santo. Mas eles queriam a volta à igreja primitiva. E, portanto, eles queriam o governo imediato. E isso, o que é que ia acontecer?
essa crença deles levou ao ponto em que eles começavam em uma fanática ação, uma emissão de sons e palavras estranhas, que ninguém sabia o significado. Então, nas suas reuniões, eles começavam a falar palavras e emitir sons com a boca estranhos, que ninguém conhecia. Eu creio que isso hoje seria chamado de línguas estranhas. É mais ou menos isso que eles fizeram. A gente, quando olha para a Bíblia, vê que na Escritura, na igreja primitiva, não era bem assim que funcionava. O que era falado não eram línguas estranhas, mas dialetos diferentes. E essa seita, né, esses heréticos, eles começaram a pronunciar palavras e sons indecifráveis. Eles declaravam que estavam em outra dispensação. Que outra dispensação se iniciava. Havia, então, no caso, terminada aquela dispensação da nova aliança, e outra dispensação se iniciava com a chegada dessa nova revelação concedida pelo Espírito Santo. E, então, a pergunta que fica no ar, claramente, seria: que nova revelação seria essa? Preste muita atenção. Praticamente toda heresia tem uma nova profecia. E toda heresia tem uma fonte de autoridade que não seja a Escritura Sagrada. Isso é fato. Mas praticamente toda heresia tem o quê? Uma nova profecia. E aqui não é diferente. As novas profecias chegaram novamente e com elas chegaram também problemas. Porque está interligado. Porque, pense comigo, as novas revelações depois de Cristo, elas não fazem o menor sentido. Por quê? Primeiro, elas não existem. Segundo, se as novas profecias de tais pessoas são de acordo com a Bíblia, então elas são desnecessárias, porque já está na Escritura. E se essas tais novas revelações são contra a Bíblia, elas são mentirosas, porque estão contra a palavra de Deus. Então, existe um grande dilema para esse time aqui de montanos, né, resolverem. O que seriam, de fato, essas novas revelações? E eles diziam claramente: as novas revelações, elas não contradizem o Novo Testamento. Não contradizia. Mas ultrapassava o Novo Testamento. Era conteúdo acrescentado, ultrapassava, ia além do Novo Testamento. Principalmente no rigor de sua ética, em alguns detalhes escatológicos, alguns detalhes a respeito do fim do mundo. Eles não defenderam que as profecias, né, como eu disse, tinham voltado aos crentes. Não. Mas apenas que eles haviam recebido esse novo dom. E essa crença ela foi rejeitada pela igreja. Principalmente pelo fato de que a igreja acreditava que a revelação de Cristo era cabal. Não precisava de nova revelação. Então, está aí o resumo, né, do que era essa seita. Uma seita de um rapaz chamado Montano, que foi possesso pelo Espírito Santo, segundo ele, após seu batismo. Aí ele se juntou Priscila e Maximila, começaram, então, a profetizar e dizer que estava em uma nova dispensação e que queriam um novo governo do Espírito Santo na igreja de forma imediata. A respeito da revelação, que eles dizem que ultrapassava, aqui eles ferem um princípio que é muito precioso para nós e que de modo algum pode ser negociado. Quando eles dizem que a nova profecia ultrapassa o Novo Testamento, né? Conteúdo acrescentado, vai além, não contradiz, mas vai além.
me digam aí qual a doutrina que eles contrariam, uma doutrina principal. Alguém, por favor, me responde qual doutrina eles estão ferindo gravemente ao dizer que essa nova revelação ultrapassa o Novo Testamento? Vamos lá, pessoal. Raciocina, qual doutrina está sendo atacada? A doutrina que está sendo atacada aqui de forma muito grave é, obviamente, a doutrina da suficiência das Escrituras. Nós cremos não somente no sola Escritura, ou no tota Escritura, em toda a Escritura, mas na suficiência da Escritura. Ela é suficiente. Nós não precisamos de novas revelações. Cristo é a revelação máxima de Deus. Jesus, ele é a imagem do Deus vivo, a imagem do Deus invisível. Parece contraditório quando a Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, a máxima revelação da glória de Deus. E nós, como seguidores de Cristo, também somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque somos a imagem de Cristo, a caricatura de Cristo. Essa é a revelação de Deus em seu Filho e na sua igreja. E na Escritura está essa revelação. Não cremos, então, em novas revelações. Aqui, meus irmãos, essa heresia ela é denominada como o embrião do pentecostalismo, conforme nós conhecemos hoje. Mas o pentecostalismo, conforme é conhecido hoje, ele só vai surgir ali por volta do século XIX. Vocês vão ver que o século XIX é um século muito estranho. Surgiu muita coisa estranha, entre eles o pentecostalismo. Mas aqui já há um embriãozinho do pentecostalismo, né? A maioria dos erros hoje, eles são erros que aconteceram antigamente na história. É uma ressurreição aí desse montanismo que ficou durante muito tempo na história da igreja escondido, né? Era uma religião, uma doutrina que não era de acordo com a igreja, né? A igreja rejeitava essa doutrina. Era uma heresia paralela à igreja, como era o marcião, o gnosticismo. A igreja não acreditava nessas coisas. Então, vamos seguir aqui. Alguma dúvida que, no que diz respeito ao montanismo, não ao pentecostalismo. O pentecostalismo chegará no século XIX, mas no que diz respeito ao montanismo, que entende-se como um embrião, né? Os primeiros detalhes ali. Isso aqui não sou só eu que diz, né? Muitos pentecostais confessam isso. Inclusive, se você buscar na internet, pentecostais falando a origem do pentecostalismo, o montanismo ele é sempre citado. Só que quando ele é citado, na maioria das vezes, né, sempre se passa a mão na cabeça, como se fosse algo bom. E não é algo bom. Alguma dúvida no que diz respeito ao montanismo? Bom, já que está todo mundo aí ciente do que esses camaradas creem, nós passaremos adiante. E nós seguiremos agora para o monarquianismo. É só nome bonito que tem para vocês aprenderem. Se quiser botar esse nome nos filhos, né? O que é monarquianismo? Alguém saberia me dizer? O monarquianismo, nós temos ele em dois tipos. Primeiro eu vou explicar logo o que é monarquianismo, para ficar claro, né? O termo monarquianismo, ele é usado em defesa de monarquia, né? Mas no sentido aqui da teologia, da história, ele é utilizado para falar a respeito da unidade de Deus. Como Deus, ele é um só. A ideia é essa, a explicação da unidade de Deus. E se fala de unidade de Deus, então a gente já sabe que vai envolver o que é a Trindade. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o monarquianismo vai trabalhar com essa doutrina da unidade de Deus, né? A respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E como vocês estão vendo aí, é heresia essa questão. O monarquianismo ele é de dois tipos. O primeiro tipo que nós trabalharemos é o monarquianismo dinâmico. Por que chamamos de monarquianismo dinâmico? Eu vou já explicar. Mas a ideia aqui, meus irmãos, a tentativa aqui é de preservar a unidade divina no monarquianismo dinâmico. Então, veja que a motivação é boa. Mas não é porque é uma boa motivação que está certo. O pessoal tem um dizer, né, que é de boa vontade que o inferno está cheio. Né? Então, essa boa vontade aqui acabou também colaborando para encher o inferno. Então, vamos aqui. A tentativa aqui é de preservar a unidade divina por meio da tese de que a divindade de Cristo era um poder impessoal, preste atenção, a divindade de Jesus, de Cristo, era um poder impessoal que procedia de Deus, mas não era o próprio Deus. Em outras palavras, o que é que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que Jesus não era uma pessoa divina. O fato aqui é esse. Mas que Jesus, ele tinha uma energia divina, um poder divino, um poder de Deus, mas ele não era uma pessoa divina. Por isso por isso nós dizemos que há ali, né, que o monarquianismo dinâmico diz, não nós, quer dizer, né, eles dizem que em Cristo há um poder impessoal que procede de Deus, mas não é o próprio Deus. E a gente entende que, ao contrário disso, Cristo ele era uma pessoa divina, com natureza humana e natureza divina. E não, como eles dizem aqui, que ele era uma pessoa humana com poderes divinos. Era um homem, um super-homem, poderoso, né? Que recebia ali de Deus uma energia, um poder que não era uma pessoa, mas era algo impessoal. Uma energia não é pessoal. Né? Pessoal o que é uma pessoa? Só para esclarecer na mente de vocês. Vocês podem estar com essa dúvida. É muito difícil, eu vou logo dizendo, definir o que é uma pessoa. Se eu perguntasse para você o que é uma pessoa, me defina o que é uma pessoa. Você dificilmente conseguiria me responder. Mas em termos básicos, uma pessoa é alguém que tem consciência, que tem vontades, que tem responsabilidades. Isso é uma pessoa. E então, a parte divina de Cristo não teria isso. Não teria consciência, não teria responsabilidade, porque não era uma pessoa, era apenas uma energia, um poder. Era um ser humano super-homem. Eu acho que então deu para entender. Daí, dá-se o nome monarquianismo dinâmico. Por que dinâmico? Por causa do poder. Aí você pergunta, o que é que tem a ver dinâmico com poder? Né? Essa palavra dinâmico, ela vem do termo grego dynamis. Dynamis, que significa poder. De onde vem a nossa palavra em portuguesa, dinamite. Dinamite vem do grego dynamis, a ideia de poder, né? Só que dinamite aqui é mais ideia de bomba, de explodir, de destruir. Mas entenda isso, dinâmico, porque vem de dynamis, que é de onde vem a palavra portuguesa dinamite, que significa poder. Quando Paulo, inclusive, diz que não se envergonha do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a palavra poder que ele usa ali é dynamis. Então, o monarquianismo dinâmico, por conta da crença de que em Cristo havia um poder, e não uma pessoa divina. Um poder divino e não uma pessoa. Teódoto foi o mais antigo a defender isso, até onde nós sabemos. Esse rapaz chamado Teódoto foi um dos primeiros, né, a defender essa crença. E, com isso, esse rapaz chamado Teódoto, ele se recusava a dar a Jesus o título de Deus. Jesus não era Deus, era um super-homem. O maior expoente dessa doutrina, entretanto, foi um rapaz chamado Paulo de Samosata. A gente, quando chegar mais na frente, vai ver melhor o que pensava Paulo de Samosata. Alguma dúvida no que diz respeito ao monarquianismo dinâmico? Alguém não entendeu o que essa rapaziada crê? Se tem dúvida, pergunta logo. Misael,
Oi. Tu disse que o Paulo de Samozar defendia um monarquianismo dinâmico? Dinâmico. Isso aqui que eu acabei de tratar com você. Ah, tá, entendi. Que é o monarquianismo dinâmico, repetindo. A crença de que Jesus não era uma pessoa divina, mas que ele recebeu poderes divinos. Então, nesse caso, ele não era Deus, era um nome super poderoso. Alguém mais com alguma dúvida? Se ninguém mais tem dúvida a respeito da crença do monarquianismo dinâmico, vamos seguir. Uma outra crença dentro do monarquianismo, que também vai tratar na relação da Trindade, só que nessa daqui se preocupa também, né, com a relação com o Espírito Santo, naquilo que no monarquianismo dinâmico não fica tão claro, é o monarquianismo modalista. Por que monarquianismo modalista? Né? Por causa... Eu vou explicar já. Vou explicar primeiro o que é a doutrina e depois eu explico por que se dá o nome modalista. O monarquianismo modalista, ele não negava a plena divindade de Cristo, como fazia o monarquianismo dinâmico. Ó a diferença, anota aí. Eles acreditavam que Jesus era o quê? Divino. Não tinha lá o erro do dinâmico. Mas, aí vem a tragédia. Eles identificavam ele como sendo o mesmo Pai. Jesus como sendo o mesmo Deus, Pai igual, a mesma pessoa. Essa doutrina, ela é algumas vezes chamada de patripassionismo também. Eu vou explicar melhor o que esses camaradas diziam. Eles diziam que, na verdade, não existe 3 pessoas na divindade, mas que existe uma pessoa. E que essa única pessoa na divindade se manifesta de 3 modos. Por isso, dá-se ao nome de monarquianismo modalista. São modos de Deus se manifestar diferentes. Deus se manifesta, ora no modo como sendo Pai, ora como modo sendo Filho, ora como modo sendo o Espírito Santo. E essa doutrina foi chamada de patripassionismo também. Por que deu-se o nome de patripassionismo para o monarquianismo modalista? Por causa que a consequência lógica, a inferência necessária que se tira dessa doutrina é a seguinte: o Pai morreu na cruz. Deus Pai morreu na cruz. Então, patripassionismo, que significa a paixão do Pai. Essa era uma das dificuldades, né, dessa doutrina. E por causa de Sabélio, que foi um defensor dessa doutrina, né, ela recebeu também o nome de sabelianismo. Então, pode ser que você encontre alguém falando em algum livro essa doutrina, monarquianismo modalista, também tratada como sabelianismo. Por quê? Por causa de Sabélio, que foi um dos defensores dessa doutrina. Então, o Filho e o Espírito Santo são modos de Deus se manifestar. É interessante que, chegando aqui também na igreja contemporânea, ali por volta do século XIX, vocês vão aprender outra heresia, chamada de unicismo. Né? Só que isso é bem mais recente. Né? O unicismo, ele está vivo hoje. O unicismo, ele é praticamente a mesma coisa que o monarquianismo modalista. Qual a diferença do unicismo para o monarquianismo modalista? É que o monarquianismo modalista, ele tem um foco na pessoa do Pai. Né? A pessoa do Pai se manifesta de 3 modos. Enquanto o unicismo, ele dá ênfase na pessoa do Filho, mas a heresia é a mesma. Né? É a mesma heresia dizer que Deus se manifesta de 3 modos diferentes. E um exemplo de um grupo que crê assim, muito famoso no Brasil, é o grupo denominado de Voz da Verdade. Né? Eles são unicistas, não creem na Trindade e, portanto, estão perdidos, porque negam o próprio Deus verdadeiro. Lá em sistemática, vocês vão aprender que não tem como acreditar na Bíblia e, ao mesmo tempo, ser contra a Trindade. Porque é óbvio, 3 pessoas distintas, mas
três pessoas em uma única essência. Isso é óbvio dentro da Escritura Sagrada. Quem nega isso, infelizmente, né, está perdido, não serve ao nosso Deus, que nós servimos. É muito clara a Escritura no que diz respeito à Trindade. Então, unicista e monarquianismo modalista, farinha do mesmo saco. Três modos aí de Deus se manifestar. Alguém tem dúvida a respeito do que é o monarquianismo modalista? Ô, Misael, Oi. é assim, eu ouvi uma vez uma explicação e tu falando aí, eu comecei a comparar e realmente vi que é errado. A explicação do teólogo era basicamente o seguinte, que Deus era três em um e que ao mesmo tempo se dividia em eras. A primeira era, que ele considera a era de Deus, e depois Jesus Cristo, que morre na cruz, e a terceira era, que é a descida do Espírito Santo. Então, nesse caso, é completamente errado esse meio de explicação, dizer que Deus aqui está se manifestando individualmente por eras, né? Isso é um absurdo. Uhum. Um absurdo bíblico, um absurdo lógico, um absurdo teológico, né? E tudo isso aí é uma tentativa de explicar racionalmente a Trindade, o que é impossível. Porque a partir do momento que se explica racionalmente Deus, Deus deixa de ser Deus. Porque o infinito não pode caber no finito. Então, até do ponto de vista racional, explicar racionalmente Deus é dizer que Deus não é Deus. A respeito disso, né, é um erro grave, porque o Espírito Santo está no Antigo Testamento. Muito claro isso. Se ele não estivesse lá, não tinha salvação. Os homens são convencidos do pecado, do juízo e da justiça através do Espírito Santo. O que vem na nova aliança, a promessa da descida do Espírito Santo, é o Espírito Santo em maior medida, capacitando todos os crentes. Porque no Antigo Testamento, nem todos tinham dons, eram capacitados, ao passo que no Novo Testamento são, sim, já capacitados. Mas, como eu disse, eu não entrarei tanto nessa discussão, mas é errado. Quando o camarada chega com esse negócio de modo, já pode saber, monarquianismo modalista. É coisa ruim, não presta. Né? É heresia. Esse camarada aí, com certeza, ele cai no monarquianismo modalista. A gente não precisa inventar nada da Trindade. Quando a gente chegar nos concílios, vocês vão entender melhor a Trindade, né? Porque os concílios discutem a Trindade. Mas boa pergunta aí, irmão Ezequiel. Alguém mais com alguma dúvida? Se ninguém tem dúvida do que é o monarquianismo modalista, nós vamos então seguir adiante aqui na nossa jornada aqui de seitas de primeiras heresias. Nós temos aqui o maniqueísmo. Agora aqui no maniqueísmo, digamos que ele também ali teve participação no cristianismo. Entretanto, o maniqueísmo ele não é uma heresia de dentro da igreja, uma heresia totalmente cristã, como é, por exemplo, o montanismo, o marcião, né? o cristianismo judaizante. Não, ele é mais uma filosofia do que uma teologia ali dentro da igreja. Mas ele teve influência, teve cristãos que caíram no maniqueísmo, e, portanto, eu trato ele aqui em primeiras heresias. Mas, geralmente, em livros, ele é colocado como filosofia, e é realmente uma filosofia, mas ele tem relação com o cristianismo. Ele foi fundada por um rapaz chamado Maniqueu, ou Mani. Ali, por volta de 216, 276, é que se dá a vida desse rapaz chamado Mani, né? Ou Maniqueu, chamado desses dois jeitos. Por isso, o nome da doutrina maniqueísmo, em referência a Mani, ou Maniqueu, que viveu por 216 a 276. Essa filosofia, essa doutrina, essa heresia, ela era uma concha de retalhos. O que é uma concha de retalhos? É você pegar um pouquinho de cada coisa, né? Misturar um monte de coisa. É parecido com o gnosticismo. Você pega cristianismo, mistura com judaísmo, mistura com paganismo e faz a loucura que faz, né? Então, aqui é uma concha de retalho, é uma mistura de muita coisa. Eles viviam asceticamente. O que é uma vida ascética? O que é viver de forma ascética?
abstenção, se abster da sociedade, né? Eles se separavam da sociedade. Ia viver em caverna, ia viver em deserto, eles viviam de forma ascética, né? Pelo menos a maioria deles. Enfatizavam também a superioridade de ser solteiro. Ó. O asceticismo e a solteirice, né, elas caminham juntos. Então, geralmente, quem é ascético entende que tem que se afastar da sociedade, não se misturar com os pecadores, né, para ter mais santidade. Eles também são contra o casamento, o matrimônio, tendem a pensar que o sexo ele é pecado, né? E há muitos descrentes que pensam isso dos crentes, né? Que pensam que nós crentes temos alguma repulsa quanto ao matrimônio, quanto à relação sexual, e isso é uma inverdade, né? Apesar de muitos crentes acreditarem nesse tipo de bobagem, né? Mas é uma inverdade no que diz respeito à igreja. Mas é que já se enfatizava aqui nessa filosofia o asceticismo e também a ideia de ser solteiro, era superior quem era solteiro, né? Enquanto a Escritura nos ensina o contrário. Ser solteiro é exceção, não é a regra. A regra é ser casado e não solteiro. Entretanto, continuamos. Mãe, ele dizia-se o enviado de Deus. Ó, novo profeta. Para completar a obra de Cristo. Ele acreditava na purificação das almas. E só voltando aqui, é por isso que eu também coloco o maniqueísmo aqui dentro das heresias da igreja, porque Mani aqui, né, eles tinham alguma relação aqui dizendo que era de Deus, uma relação aqui também com Jesus Cristo. Enfim, né, ele acreditava, né, na purificação das almas através de quê? A purificação da reencarnação. Você não tem nada a ver com o cristianismo, né? Ele acreditava na purificação à medida que a pessoa ia reencarnando. E ele também, né, os maniqueus, eles festejavam o domingo. Ó, interessante. Também a Sexta-feira Santa. E o dia de aniversário da morte de Mani. Ó, nós temos aqui, primeiro, o que eles festejavam? Domingo. O domingo, se você for ver historicamente e também biblicamente, ele é uma guarda antiga na história da igreja. Uma vez eu botei uma certa coisa a respeito do dia do Senhor, né? E lá encheu de comentários no Facebook. Eu coloquei umas coisas lá polêmicas. E um rapaz, né, que até crente de uma igreja batista, ele me acusou. Ele acusou que eu, ao defender a guarda do dia no domingo, eu estava seguindo a Igreja Católica Romana e Constantino, que isso era a doutrina de Constantino. Aí eu disse, meu caro, você está com graves erros. Primeiro, você está com defeito de conhecimento bíblico grave. E segundo, você está com defeito de conhecimento histórico grave. Constantino só vai surgir aqui no ano 313. Aqui já havia guarda do domingo até pelos maniqueus. Então, essas coisas que dizem, que o pessoal diz, que a guarda do domingo é coisa de Constantino, isso é pura bobagem. Isso é coisa de quem não sabe de nada, escuta os outros falando e repete. Muitos adventistas dizem isso, mas presta atenção. Não é os adventistas estudados. Os eruditos adventistas, eles afirmam claramente de que o domingo era uma prática histórica dentro da igreja. Foi lá desde o começo, né? Eles negam que essa prática existia no Novo Testamento, mas não negam que existiam já bem recente, né? No primeiro, segundo século, já havia essa guarda. Inclusive, um dos adeptos adventistas mais estudados do Brasil, Leandro Quadros, ele admite isso, né? Uma vez eu vi num debate dele a respeito exatamente do dia de guarda, ele diz claramente lá no debate que a guarda do dia não é coisa de Constantino, mas que já é lá dos pais da igreja. Então, esse negócio de dizer que a guarda do domingo é coisa de Constantino, da igreja católica, isso é pura bobagem, né? Isso aí é coisa de pessoas que só sabem acusar os outros e não buscam conhecer, nunca leram a história e ficam aí acusando os outros, né? Então, não, eu digo logo para você, não acuse os outros se você não tem certeza, se você não sabe. Não chegue aí dizendo,
isso é coisa da Igreja Católica, isso é coisa de fulano, a não ser que você realmente saiba das coisas. Porque isso é feio, isso constrange as pessoas, isso não é ético, não é coisa ética do ponto de vista ético, né? E muito menos para um cristão andar fazendo esse tipo de acusações. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito... foram várias vezes que eu vi pessoas falando isso. Comumente, eu escuto isso de boca de adventistas, né? Dizer que o domingo é coisa do ano 313. E não é. Aqui já se vê também, além da guarda do dia, a guarda também da Páscoa, né? Da Sexta-feira Santa. E também se vê a guarda aqui do aniversário de Maniqueu. O aniversário da morte de Mãe. Não era aqui o aniversário da morte de Jesus, mas da de Mãe. Eles ridicularizavam as doutrinas da igreja, esse grupo aqui, como se a doutrina deles fosse muito linda, né? Principalmente a reencarnação. Mas eles ridicularizavam a doutrina da igreja, particularmente a crença nas escrituras. Eles não criam na escritura, eles ridicularizavam ela, né? A ideia deles era nova profecia, era novo profeta, era manha, né? Então a gente já tira de canto aí, não tem como ser cristão e não crer nas escrituras. As principais doutrinas dessa galera aqui eram: em toda a eternidade existem dois princípios, o princípio do bem e o princípio do mal. Há dois reinos, o reino da luz e os das trevas. Então, aqui, as duas primeiras doutrinas. Há dois princípios e, então, há dois reinos, da luz e o das trevas. E os princípios, o do bem e o do mal. Terceira doutrina. O rei da luz se chama Deus. Só pela razão e não pela escritura, só pela razão pode ser percebido. Já o rei das trevas, ele chama-se Satanás. E é mau quanto à sua natureza, pois é matéria infeccionada. Então, o que é Satanás? É matéria infeccionada. Satanás não é espírito, é matéria infeccionada. Ambos comunicam a sua substância a outros seres. Presta atenção. Então, aqui eles entendem que tanto Deus como Satanás, os dois reis, dos dois reinos, eles comunicam, né, coisas à natureza. Substância aos seres da natureza, que são bons ou mal conforme a sua origem. Em outras palavras, se provém de Satanás, foi Satanás que criou, se foi Satanás que comunicou, é mal. Se foi Deus, é bom, né? Eles entendem também, entendiam, né, que houve uma luta entre os reinos da luz e os das trevas. E os demônios arrebataram partículas de luz. Pegaram uma coisinha boa, veio com eles, né, nessa briga. Então, Satanás, ele gerou Adão. Não foi Deus, foi Satanás que fez Adão. Esquece, eles não crê na escritura, eles inventam a loucura deles próprios, né? Então, para eles, quem gerou Adão foi Satanás. E então, Satanás comunica a Adão essas partículas, que seriam o quê? As almas dos homens. São as partículas de Satanás. Deus, para libertar a luz, né, do cativeiro, a luz que tinha sido comunicada a eles, tinha que libertar do cativeiro da matéria, ele criou, né, por intermédio dos espíritos antagonistas ou espíritos contrários, no caso os demônios, ele criou o sol e a lua, e os astros e a terra para produzir luz, né? E, além disso, a matéria, na crença deles, ela é inteiramente corrompida. E uma outra doutrina, além dessa, de que Deus criou o sol, a lua para a libertação do homem, para trazer luz, né? O homem, ele compõe-se de 3 partes, e não apenas de 2, como a gente entende, né? Que o homem é corpo e alma. Não, eles entendem que o homem é corpo, alma e espírito. Essa é a divisão. Eles eram, digamos assim, tricotomistas em sua antropologia ou na sua doutrina do homem. O homem, ele é corpo, alma e espírito. O espírito, ele é oriundo de Deus, ele vem de Deus. E
de alma, né? A alma, o que é a alma? A alma ela é insensível, ela é cheia de maus apetites e dominada por Satanás. A alma não é de Deus, a alma é do Satanás. E o corpo também, né? Então, com essa doutrina, o espírito humano é o quê? Ele é uma parte da substância divina. Em outras palavras, o homem é uma parte de Deus, ele é Deus. E aí vai se assemelhar ao panteísmo, né? Então, Deus, ele envia Cristo para quê? Para salvar os homens. O Espírito Santo, ele é menor do que o Filho, eles entendem, né? Que o Espírito Santo é menor do que o Filho. E também de substância puríssima. E ele age de forma benéfica. E a 10ª doutrina deles é que Cristo tomou o corpo como aparente. Ó, Cristo, ele tomou um corpo aparente. E por isso sua morte não foi verdadeira. Nisso assemelha-se ao docetismo. Ó, Cristo não era homem. Ele tinha um corpo que parecia homem, mas não era. Qual é a conclusão lógica disso? Não teve morte, porque ele não era homem. E essa doutrina também ela era fatalista. Ela queria que você não podia fazer nada para mudar os mínimos detalhes da sua vida, né? Era o que a gente chama de fatalismo. Então, é isso aqui o resumo do que o maniqueísmo acreditava. Alguém tem dúvida a respeito do que o maniqueísmo acreditava? Misael, repete só bem a parte de luz e trevas. Qual parte? De luz e trevas. Que Satanás era matéria infeccionada e Deus era o quê? De luz e trevas, eles acreditavam que havia 2 princípios, o bem e do mal, e que havia 2 reinos, da treva e da luz. Quem era o rei do reino das trevas? Satanás. E o reino do reino das luzes? Era Deus. Entendeu? Era dualista, era como se fosse uma briga entre os dois. O homem dividido em corpo, alma e espírito, a alma sendo também de Satanás, né? Coisa mal, insensível e tal, e o corpo também. E o espírito quem deu foi Deus. Essa era a ideia. Ah, então Deus era o espírito. Que deu espírito para o homem, né? Para libertar o homem do cativeiro do corpo. Ah, então assim, o homem era corpo, alma e espírito, a alma era do Satanás, junto com a matéria, com o corpo físico, e só o espírito que era de Deus, que deu para salvar o homem. Só o espírito que era de Deus. Ah, entendi. Alguém mais com alguma dúvida? Vamos aqui para o neoplatonismo. O neoplatonismo, esse sim é uma filosofia completa. Por que eu coloco ele aqui, então, em Primeiras Heresias? Porque ele teve influência na igreja. Muita influência, principalmente em Agostinho de Hipona, né? Mais na frente vocês vão ver. Agostinho de Hipona, inclusive, ele foi maniqueu por um tempo, antes de se converter. Ele era adepto dos maniqueístas. Depois que ele se converte, ele abandona essa baboseira, né? Mas o neoplatonismo teve grande influência também em Agostinho, né? Não é heresia cristã, é uma filosofia, mas a influência dela é muito importante. É o que é? É um misticismo. É algo misticismo e metafísico. O que é o misticismo, né? É o sobrenatural. É a facilidade de se crer em algo sobrenatural. Então, era místico, muito místico. Nós, cristãos, também temos nosso momento místico, que é o momento da ceia. É um momento místico, né? Que a gente crê ali no sobrenatural. O batismo é um momento místico. Mas o neoplatonismo ele também tinha essa ideia de misticismo, né? Como vocês podem perceber, é uma ideia de Platão, né? Só que uma ideia mais renovada, por isso o nome neoplatonismo. Porque não é exatamente o que Platão dizia, mas assemelha-se com o que ele, então, ensinava. E, além de misticismo, era um misticismo metafísico, né? Meta, do grego além, ou depois de, e física, né? É a ideia de além da física, a ideia é essa, né? Era uma crença além da física, há algo, conhecimento além da física, conhecimento metafísico. O espírito do homem, ele é visto como sendo absorvido misticamente. Presta atenção no que eles acreditavam.
o espírito do homem é absorvido misticamente num ser divino, através de várias experiências sucessivas. Aqui a ideia do conhecimento pela experiência, né? O homem vai conhecendo pela experiência e através desse conhecimento ele vai voltando aí para Deus. Após a extinção de sua personalidade pela morte, quando o homem morre, perde sua personalidade, né? José, volta bem aí. O que é? Desculpa, eu não entendi não. Como é a parte aí que o espírito do homem faz o quê? O espírito do homem, né? Ele vai adquirindo conhecimento pela experiência. Você vai vivendo e aprendendo. É o conhecimento pela experiência. E ele vai sendo absorvido aos poucos, de volta para o ser de Deus. Porque nessa crença entende-se que a criação, ela emana de Deus. É como se fosse uma expansão de Deus. Né? Assemelha-se nisso ao panteísmo, que é a crença de que tudo é Deus, a árvore é Deus, tudo é Deus. Então, eles entendem na emanação, que nós somos emanados de Deus. Deus emanou e então surgiu os seres humanos, o universo. E após a morte, né, o espírito do homem ele integra-se de volta ao espírito divino, porque foi de lá que ele veio. E achavam, né, que tudo foi criado por um processo de emanação, como eu já disse. Emanação. Vocês sabem o que é emanar, né? É sair de Deus, literalmente. É como se fosse o próprio Deus que tivesse dividido aí pelo universo, emanado. O objetivo do universo, então, seria qual? Nessa crença? Seria a reabsorção na essência divina, de onde tudo veio. Então, o objetivo do universo é voltar para onde ele veio. De onde ele veio, de Deus. Então, no fim das contas, o universo voltaria a ser Deus. Nós, como homens, somos deuses, somos a emanação de Deus e voltaríamos para Deus. Essa crença ela teve muita influência. Inclusive, vocês vão ver uma crença na Igreja Ortodoxa, na Igreja Católica Ortodoxa, Igreja do Oriente, uma crença, né, parecida a respeito da salvação. Bom, mas a respeito do neoplatonismo, alguém tem uma dúvida do que era? Eu vou só resumir aqui brevemente de novo. O neoplatonismo, ele era uma filosofia que influenciou o cristianismo, e essa filosofia acreditava que a criação, o universo, é uma emanação de Deus. E que, no final das contas, o objetivo e o que acontecerá é que tudo vai voltar para de onde veio, para a essência de Deus. Resumindo, é isso. Alguém tem alguma dúvida a respeito do neoplatonismo?